Nos Caminhos da Bíblia, com Frei Gilberto Teixeira. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão desta segunda-feira em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É sábado. Jesus caminha com seus discípulos. Na sexta-feira última, refletíamos sobre a passagem do trigal, quando eles colhiam trigo para matar a fome. Hoje é na sinagoga que Jesus cura em dia de sábado. O sábado, fundamental para os judeus, é questionado a partir da defesa da vida. É preciso sempre defender a vida hoje. Vamos então iniciar nossa reflexão fazendo nossa oração. Ó Deus de bondade e compaixão, dai-nos o vosso espírito de sabedoria e entendimento, para que saibamos acolher vossa palavra anunciada no Evangelho segundo Marcos. Enviastes vosso Filho ao mundo para anunciar vosso reino de justiça e paz. Ele revelou o vosso rosto misericordioso e nos colocou diante de uma necessária escolha, a transformação radical de nossas relações humanas. Jesus convida-nos a substituir o poder pelo serviço, o comércio pela partilha, a alienação pela capacidade de ver e ouvir a realidade. Ele nos chama a estabelecer verdadeiras relações fraternas. Que possamos, Senhor, através desta reflexão, reconhecer o Messias, o Filho de Deus, e sairmos em missão, pregando o Evangelho do Reino através de nosso testemunho de vida. Amém. O texto bíblico que ilumina a nossa reflexão de hoje está no início do capítulo 3 do Evangelho segundo Marcos. É o capítulo 3, versículos de 1 a 6. Capítulo 3, versículo de 1 a 6. Vamos ouvir com muita atenção. No silêncio do coração, o Senhor fez ouvir a sua voz. Onde iremos senão a ti, pois só tu tens palavras de amor. Onde iremos senão a ti, pois só tu tens palavras de amor. Anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus entrou de novo na sinagoga, onde estava um homem com a mão seca. Havia aí algumas pessoas espiando para verem se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levante-se e fique no meio. Depois perguntou aos outros: o que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Mas eles não disseram nada. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza,
porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela ficou boa. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deixando o trigal que vimos na sexta-feira, entramos agora numa sinagoga da Galileia. É sábado. A primeira coisa que notamos, como Marcos, é que aí está um homem com a mão seca. Depois percebemos que há aí algumas pessoas espiando para ver se Jesus ia curá-lo em dia de sábado, e assim poder acusá-lo. Ficamos perguntando quem são esses tais. O homem da mão seca chama imediatamente a atenção de Jesus, que diz: levante-se e fique no meio. A pessoa necessitada se torna então o centro das atenções de todos os que estão na sinagoga. Agora é Jesus quem faz uma pergunta sobre o que é permitido fazer ou não fazer. O que é que a lei permite no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou matá-la? Achamos que Jesus está exagerando. Afinal, trata-se de um homem com a mão seca e não um caso de vida ou morte. Se a cura não é permitida no sábado, por que não deixar para amanhã? Jesus é provocador. Coloca os espiões num beco sem saída. A lei do sábado não permite curar, mas todo judeu sabe que deve fazer o bem e não o mal, preservar a vida e não matar. Eles percebem isso e não respondem. Diante dessa neutralidade, os sentimentos de Jesus são de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. A neutralidade não permite que se faça uma escolha clara e decisiva em favor da vida, quando essa escolha implica violar a lei. O medo de ser ilegal impede a prática que produz a vida. Não se trata de deixar para amanhã ou depois de amanhã. É hoje que se decide em prol da vida, independente do dia ou da lei, permanecendo neutros ou deixando para amanhã a prática que produz vida. Estamos optando hoje pela morte. A pergunta de Jesus, portanto, não é teórica, mas sobre o que se deve fazer hoje e aqui. O homem necessitado se apresenta hoje na sinagoga, e por isso Jesus o cura hoje, embora seja sábado. Ficamos sabendo que quem são os espiões? Os mesmos fariseus das cenas anteriores. A neutralidade que eles demonstraram escondia o projeto de morte que elaboravam para eliminar aquele que defendia a vida humana acima de qualquer lei. Logo depois, os fariseus saíram da sinagoga e, junto com alguns do partido de Herodes, faziam um plano para matar Jesus. Diante dessas duas passagens, a de sexta-feira no trigal e esta agora na sinagoga, podemos nos perguntar e nos questionar muito. O sábado foi feito para servir ao homem, e não o homem para servir ao sábado, diz Jesus. O que eu penso disso? Existe alguma lei que impede alguém de invadir um supermercado para matar a fome? Vocês já ouviram falar disso? Planos de governo que procuram sanar a economia do país, pensando em inflação zero, pagamento de dívidas, para depois cuidar dos problemas urgentes de alimentação, saúde e moradia, são planos que têm base no Evangelho ou não? Por que a neutralidade dos fariseus diante da pergunta de Jesus causa-lhe ira e tristeza? Peçamos ao Senhor, então, que nós possamos sempre optar pela vida, que as leis existam para garantir ao homem a dignidade e que nós nunca optemos pela neutralidade, mas tenhamos sempre a posição de defender a vida em todas as ocasiões, principalmente defender a vida hoje.
comunidade de fé, paz e bem, prazer, que bom estarmos juntos, iniciando o mês de julho. Hoje eu rezo com vocês aqui da casa do meu amigo Nilson e da Rosa. Estou aqui no norte de Minas, na divisa da Bahia, na cidade de Taiobeiras. E refletindo um pouco mais sobre Marcos, percebemos que Jesus tem um posicionamento muito firme quando se diz que a lei tem que estar a serviço da vida. Bom, eu cresci ouvindo, aquele jeitinho brasileiro, e às vezes a gente sabe que muitas das leis que são elaboradas, às vezes até com boas intenções, mas é para determinado grupo, é para determinada situação. E Jesus vai exatamente contra tudo isso. É possível sim pensar uma sociedade que seja justa, que respeita a vida. Se a lei não estar a favor da vida, ela está contra o projeto de Deus. Por exemplo, nós vivemos aqui num território ameaçado pela mineração, ameaçado pelas barragens, ameaçada pelo agrotóxico, e várias leis que liberam mineração, várias leis que liberam transgênico, que liberam o desmatamento. Aí você aplica multas, as multas não resolvem. Então Jesus tem um posicionamento firme, a vida estar sempre em primeiro lugar. Primeiro defender a vida, e se a lei estar contra a vida, está contra o projeto de Deus. A nossa vida é dom de Deus, é dom de Deus que nos amou. Em qualquer situação, a vida é dom de Deus, a vida é dom de amor. A nossa vida é dom de Deus, é dom de Deus que nos amou. Em qualquer situação, a vida é dom de Deus, a vida é dom de amor. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que o Senhor nos conceda a graça de fato, optarmos sempre pela vida, colocarmos sempre a vida em primeiro lugar, a dignidade de cada irmão, de cada irmã, e que as leis estejam sim a serviço da vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. Todo grito por justiça que sobe do chão é clamor e profecia que Deus pronuncia para a conversão. Que Deus pronuncia para a conversão. Boa nova em nossa vida, Jesus semeou. O Evangelho em nosso peito é chama de amor.